Olá, boa noite. Sexta-feira, 23 de outubro. Mortos pela Covid-19 em Patos de Minas chegam a 75. Mais um candidato a prefeito de Patos de Minas testa positivo para a doença. Grávida de 3 meses diz que foi estuprada pelo sobrinho do marido em Patos de Minas. Polícia Civil na fase final do inquérito que apura a morte de idoso em Lagoa Formosa. Sobrinho assumiu o crime. Carretas batem de frente e 3 morreram na BR-040. A alta da cesta básica é sentida 10 vezes mais pelas famílias de baixa renda. Um dos alimentos que pesa na conta é a carne, que acumula alta de 14% em menos de 2 meses. Final de semana chuvoso no estado. Chuvas intensas e rajadas de ventos devem ser localizadas. Famílias comercializam cestas básicas recebidas e são repreendidas em Patos de Minas. Notícia e mais informações. No ar, o NTV News. Uma grávida de 21 anos acusa o sobrinho do marido de estupro. O rapaz nega e afirma que houve consentimento dela. O caso aconteceu em Patos de Minas. Pois é, essa vítima tem 21 anos e está totalmente traumatizada com esse possível crime de estupro que aconteceu na noite desta quinta-feira no bairro Jardim Aquários, em Patos de Minas. De acordo com as informações apuradas pela assessoria de comunicação da Polícia Militar, uma vizinha foi quem chamou a polícia a pedido dessa vítima de 21 anos e a polícia foi até o local por volta das 7 horas da noite, no bairro Jardim Aquários. Chegando lá, a vítima estava traumatizada, muito assustada com o que aconteceu, e ela disse para os policiais o seguinte, que o sobrinho dela, ou seja, o sobrinho do marido de 20 anos, teria ido até a casa dela e chamado no portão, dizendo que tinha um recado do marido. Ela então acreditou, porque o marido está trabalhando em outra cidade, está sem telefone porque foi furtado, e ela deixou ele então entrar. No momento em que ela foi em um quarto cuidar de uma outra criança de 2 anos e voltou, esse sobrinho do marido teria pressionado ela, agarrado ela, jogado em cima de uma cama em um dos cômodos e praticado sexo sem consentimento. Foi aí então que ela foi trazida aqui para o Hospital Regional de Patos de Minas. Foi coletados alguns materiais que vão ser feitos exames que vão comprovar ou não o crime de estupro, mas ela está totalmente traumatizada com o que aconteceu. Isso porque, olha só o detalhe, essa vítima de 21 anos, ela está grávida de 3 meses e a polícia foi atrás então do suspeito de ter praticado esse crime, que é o sobrinho do marido. No bairro Jardim Aquários, ele foi localizado na casa da mãe e conversou com os policiais. Em primeiro momento, ele disse que não cometeu o crime de estupro, que nem tinha ido na casa aí da mulher do tio. Portanto, quando o trabalho de perícia chegou na residência e começou a analisar alguns vestígios que comprovariam a ida dele, ele confessou. Disse que teria ido até o local sim e que praticou sexo com a mulher, só que com consentimento. Disse que não estuprou a mulher, mas até isso ser provado na justiça, ele foi preso e pode responder pelo crime de estupro. Foi levado para a delegacia. Esse caso agora será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. 2 carretas bateram de frente na BR-040 no final da manhã desta sexta-feira. 3 pessoas morreram na hora. O acidente foi no quilômetro 49 da BR-040 em Paracatu. O motorista da carreta carregada com sucata teria invadido a contramão e acertado em cheio o caminhão-tanque que estava vazio. 3 pessoas morreram. Chovia no momento do acidente. A pista ficou interditada nos 2 sentidos por cerca de 2 horas. A Polícia Civil está prestes a concluir o inquérito do assassinato de um idoso em Lagoa Formosa. O sobrinho se apresentou como autor, mas preferiu silêncio. Testemunhas ajudam a polícia a entender a motivação. O crime foi registrado no dia 16 de outubro em uma estrada rural, na divisa das localidades de Capão das Canoas com Ponte Alta, em Lagoa Formosa. José Idael de Azevedo, de 65 anos,
foi encontrado sem vida ao lado de seu veículo, um Fiat de cor prata. O principal suspeito de cometer o crime seria seu sobrinho, Gilson José Rodrigues, que se apresentou à polícia. O que nós sabemos é que existia uma desavença entre o suspeito e a vítima, envolvendo aí uma propriedade que seria de herança da família e uma demarcação de terra. Um conflito aí que já vem de algum tempo, envolvendo a demarcação, uma cerca. Enfim, os familiares estão esclarecendo essas situações para nós. E esse crime ocorreu numa via vicinal, né? Eles se encontraram na estrada, existe uma testemunha que presenciou parte dos fatos. E nesse deslocamento, o veículo da vítima foi de encontro ao veículo em que o suspeito estava. Eles pararam e começaram a conversar. Em certo momento teve uma discussão e a vítima foi alvejada. Em seu depoimento, Gilson optou por ficar em silêncio. Mas, segundo o delegado, testemunhas e imagens ainda podem ajudar a elucidar o caso, que pode ser enquadrado como legítima defesa. A possibilidade de alegar, né? A testemunha que presenciou os fatos sinalizou que teve essa discussão. Ele presenciou um momento em que eles lutavam pela arma, né? Teriam tido a discussão, mas ele não viu o exato momento em que os disparos foram efetuados. Indica-se que teria havido essa luta corporal e ainda muito cedo, né? Muito prematuro ainda falar sobre legítima defesa, pelo menos na nossa análise de posse dos elementos de informação que nós temos. Mas não deixa de ser uma tese a ser sustentada. A arma utilizada no crime também terá papel fundamental. Isso nós estamos levantando, mas a arma utilizada seria da própria vítima. Os familiares da vítima informaram que não tinham conhecimento de que ele tinha essa arma. Então, aparentemente, ele também não tinha registro de nenhuma arma em seu nome. Então, tudo isso a gente está levantando, vendo se realmente alguém sabia da existência dessa arma e checando os registros da arma que foi apreendida para ver se existia a posse legal, regular dessa arma por parte dele ou não. O inquérito deve ser encerrado nas próximas semanas. Nós temos 30 dias, né, para terminar, é o prazo legal. Assim que os laudos periciais ficarem prontos, nós vamos ainda subsidiar mais essa análise ainda e algumas testemunhas para serem ouvidas, né? Também há a possibilidade de requerer alguma medida cautelar, dependendo do desenrolar dos fatos, do relacionamento da vítima, dos familiares da vítima com esse suspeito, né? Então ainda nenhuma das hipóteses estão descartadas. O inquérito está bem no início. A previsão é que termine dentro desses 30 dias, o mais rápido possível, né? E o que faltam são as análises das imagens, dos laudos periciais e ouvir ainda aproximadamente 3 ou 4 testemunhas. Depois disso... Daqui a pouco, no NTV News, a alta da cesta básica é sentida 10 vezes mais pelas famílias de baixa renda. Um dos alimentos que pesa na conta é a carne, que acumula alta de 14% em menos de 2 meses. De janeiro a setembro, o aumento de preços para as famílias brasileiras mais pobres foi 10 vezes maior que a alta sentida pelas pessoas mais ricas. Parece óbvio que os ricos sentem menos a alta de preços, mas o que chama a atenção é a intensidade dessa desigualdade. Nos 9 primeiros meses do ano, a inflação para as famílias com menor renda acumula uma alta de 2,5%. Ao mesmo tempo, a taxa para a classe de renda mais alta é de 0,2%. Os dados são do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O que agrava tanto essa diferença é que as maiores altas estão concentradas nos alimentos que pesam mais para quem ganha menos. Ela precisou mudar alguns hábitos de consumo. Na prateleira de arroz, ela olha, procura por promoção e decide comprar depois. Bom, de fato o arroz está bem caro, né? A gente comprava ele bem mais barato e hoje estamos segurando, trocando até por batata, né? Podendo aí, substitui também os nutrientes que a gente precisa e está um pouco mais barato, mas de fato o arroz está pesando. O aumento de 0,64 no IPCA de setembro, o maior desde 2003, assustou muitos consumidores. Afinal, tivemos vários vilões. Os principais estão aqui no setor de alimentação.
influenciados principalmente pela alta do dólar, que beneficiou as exportações, e também pela entre-safra. O IPCA mostrou que o óleo de soja e o arroz foram os itens que mais chamaram atenção por causa da alta no preço. O óleo subiu 27,54% e o arroz 17,98%. Aumento de demanda, volume de recursos colocado pelo Estado, né? Rupturas nas cadeias produtivas e, em quarto lugar, não menos importante, né? Muito importante, o real se desvalorizou muito frente ao dólar. As nossas exportações ficaram bem interessantes para os exportadores. Então nós tivemos uma super safra agrícola, mas tivemos também uma super exportação. Por mais que os aumentos tenham ficado principalmente no setor alimentício, o acumulado assusta porque as demais contas seguem pesando no bolso. Com novos hábitos, como o home office, por exemplo, a conta de luz subiu para a maioria das pessoas, mesmo sem reajuste nas tarifas. A cesta básica teve uma alta demasiada esse ano, a gente sabe que de 94 para cá, ela atingiu o ápice, ela teve quase 17% de aumento, ela representa praticamente a metade do salário mínimo, impactando a sua compra, ela saindo fora do que ela pode gastar ali no supermercado, ela vai impactar ainda mais na conta de luz, no condomínio, nos custos fixos do orçamento familiar. A inflação em 12 meses está na casa de 3,14%, mas as perspectivas não são boas. Isso porque o setor de serviços, que estava paralisado em muitas cidades, agora começa a ser pressionado pelos aumentos, o que pode resultar em mais gastos para o consumidor. Já o dólar, que influencia muito no que consumimos, não deve cair nos próximos meses. Vários setores vão ter agora menos concorrência, logo vão ter alguma pressão inflacionária também neles. E produção. O Brasil precisa de investimento. Agora, vir investimento para aumentar a capacidade de produção depende de confiança de investidores na nossa economia. Então, nós vamos ter que olhar ali o horizonte um pouco mais no médio para longo prazo. Com todo este cenário, o que resta é se reinventar. Mudanças nos hábitos de consumo e, claro, a velha e boa busca por promoções. Muitas vezes, entre um local e outro de compras, a diferença é bem alta de valores. A nossa dica é que a dona de casa ela esteja atenta a essas questões. Quando o feijão roxinho, como eu falei, por exemplo, estiver em alta, ela substituir por uma ervilha, ela substituir por uma lentilha. Nós tivemos aumentos assim, o arroz, vamos substituir o arroz por batata, porque no momento o que vai fazer diferença para a economia é a substituição e a criatividade. Um dos itens que encarece a conta é a carne. Em Patos de Minas, nos últimos 40 dias, o bovino encareceu 14% e a suína 26%. A carne no prato do brasileiro é motivo de ostentação hoje em dia. Nem que seja um pedaço pequeno, ela tem que estar ali. Tem que ser me ver, né, ela. Aí eu já fico satisfeito, faz falta. O difícil é ter carne todo dia no prato. O preço não está agradando todo mundo. Tá alto e cada dia que passa vai subindo mais um pouquinho. A gente já não está tendo nem mais o que fazer. Porque cada minuto que passa, você vai no açougue hoje é um preço, se você volta amanhã é outro preço. E vai subindo numa proporção assim. Às vezes o consumidor nem percebe no momento. Hoje sobe R$1, amanhã mais 50 centavos e a hora que chega no final do mês, o dinheiro já foi. Esse proprietário de açougue conta que é difícil repassar o reajuste do produto para o consumidor final, mas tem que ser assim. O José Antônio explica que no final do ano passado, antes do aumento, a arroba do boi gordo variava entre R$180 e R$200. De lá para cá, o preço da arroba só subiu. Hoje, o preço varia entre R$260 e R$270 a arroba. O aumento dos últimos 40 dias é de 14% no preço da carne bovina e 26% no preço da carne suína. Você põe o custo, põe abate, põe frete, põe tudo, tá difícil, fica caro demais. Então a gente compra carne repassada, porque senão não dá conta. E toda essa variação de preço tem um motivo. O primeiro deles é o dólar. O segundo, o fator climático, já que com a estiagem
ficou mais caro e difícil tratar do gado. E o terceiro é o aumento no preço dos grãos. Aí que está o motivo para todo esse aumento, explica um economista. Os bois, eles vão para o abate só depois que passa esse período de estiagem, só aproximadamente em dezembro, o que gera uma diminuição dos estoques. E a demanda fica necessitando desse estoque em falta, né? O que aumenta os preços, né? Aumentou o preço do grão, aumentou o arroz, a soja, e esses produtos, né? Eles são usados na produção do gado, né? Na ração. E aí, aumentando o custo de produção do gado, aumenta também o preço dele, né? Do produto. Nesse restaurante, o dono resolveu não aumentar o preço ainda. Hoje ele vende marmitas de R$ 7 e R$ 10. Tem sido fácil não, porque cada dia que você vai comprar carne aumenta R$1, aumenta 2. Tem que ir rebolando, né? Porque fácil não tá. Você vai no supermercado, o óleo cada dia tá subindo. Eu vou tentar subir ao máximo que der, o máximo mesmo. Se as coisas continuarem desse jeito, sim, eu quero dar um reajuste pequeno, que não pode ser coisa grande também. Mas a gente tem que repassar, né? Porque senão as contas no final do mês não fecha. Uma das alternativas para manter a proteína animal no cardápio diário é a substituição de carnes ou até mesmo a adesão do ovo. Houve aumento dos preços na carne bovina, suína e no frango. Então, a dica principal nesse momento é a pesquisa, porque está havendo muita variação de preços, até 170%. Então, é quase o triplo de um lugar para o outro, né? Então, é a pesquisa. Vamos supor, você costuma comprar 3, 4 quilos, você vai lá e compra um. Você vai e troca por outra coisa, pega um frango, está mais barato, corre atrás do supermercado, atrás de promoção. A boa notícia, segundo essa economista, é que até o fim do ano os preços devem abaixar um pouco. A previsão é que quando for o momento de abate do gado, né, em dezembro, o preço do gado diminua, né, o preço da carne diminua e volte a um preço mais próximo do que as pessoas estão habituadas. Na sequência, Cruzeiro negocia dívida tributária e montante é reduzido para menos da metade. A gente fala sobre a segurança das urnas eletrônicas e mau tempo vai continuar no final de semana. Sempre quando se aproxima um pleito eleitoral, surgem os questionamentos sobre a segurança das urnas eletrônicas. Esse tipo de computação dos votos é usada desde 1996 no Brasil. A Justiça Eleitoral é categórica. As urnas eletrônicas são altamente confiáveis. Com mais de 147 milhões de pessoas aptas a votar no Brasil, é até normal ter algum ou outro desconfiado com a segurança das urnas eletrônicas. Confio. Porque a gente tem um sistema mais atualizado do mundo de urnas eletrônicas. Eu confio. Não. Eu tenho minhas dúvidas. Pra mim tem fraude. Sempre teve. Nunca confiei. Tanto é que eu só voto no branco. Nunca votei em ninguém. Não sei. Hoje em dia confiar tá difícil, né? Confio, dá. Beleza. Tranquilo. Desde os anos 90 que as urnas eletrônicas são usadas no Brasil como principal meio de votação. Alguns especialistas garantem que a urna é totalmente segura e que não pode ser invadida por nenhum hacker, já que o dispositivo não é conectado à internet. Segundo o presidente da OAB, a urna eletrônica tem algumas características importantes que passam segurança aos eleitores. A ideia é que as eleições revelem, na prática, a vontade do povo. Então, se você não tiver um sistema que seja seguro, que passa confiança, fica uma dúvida de que se realmente o resultado do pleito foi legítimo ou não. Porque nós estamos tratando com a vontade do eleitor. Então, quanto mais o sistema for seguro e transparente para que a população confie nesse sistema, é que é o ideal. Itamar explica que em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, além do voto não ser obrigatório, a urna eletrônica não é utilizada. Aqui no Brasil, ainda o voto é obrigatório.
Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o voto não é obrigatório. O sistema é presencial, mas flexibilizou e a pessoa pode votar, por exemplo, pelos correios. Então, o Estado encaminha as cédulas para os eleitores que se cadastraram e ele vota e reencaminha esse voto pelos correios. Então, veja, para que isso ocorra, nós precisamos ter instituições muito sérias, né? Os correios precisam prestar esse serviço eficiente, a apuração desses votos precisa ser eficiente, e mesmo nos Estados Unidos, que é uma democracia mais madura, nós temos desconfianças, né, com relação a certos procedimentos. Por ser eletrônico, o sistema de apuração no Brasil é muito mais rápido. A urna eletrônica, ela pode trazer esse resultado mais rápido, talvez evitar o contato de pessoas na contagem dos votos, que também no passado nós sabemos que era forma de muita fraude, né? E só que existe também essas desconfianças que sempre que chegam as eleições pairam sobre o sistema brasileiro. E também nós precisamos entender que o sistema, o software desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele é específico para a urna eletrônica e ela não tem contato com nenhum meio externo, por exemplo, com a rede mundial de computadores ou com outro acesso. Então, é um software que também passa por testes públicos e auditorias, onde os cidadãos e as instituições, inclusive a OAB, faz a tentativa de verificação e consolidação desse sistema, de modo que até o presente momento a gente não tem uma comprovação efetiva, né, de que a urna eletrônica teria possibilidade de fraudes. Segundo Itamar, além da urna eletrônica, os eleitores devem estar atentos aos crimes eleitorais, principalmente aqueles praticados no dia da votação. O abuso do poder econômico pode desviar esse resultado, o abuso do poder político pode desviar isso daí, a compra de voto, né? A manipulação indevida de fake news. Então, tudo isso pode distorcer a vontade do eleitor. E distorcendo a vontade do eleitor, nós não temos uma eleição legítima, e não sendo legítima, a representação do poder também não será legítima. O Cruzeiro diminuiu em parte a dor de cabeça, pelo menos no quesito dívida tributária. O clube conseguiu renegociar o valor e ainda pagou uma das folhas salariais em atraso. Agora é tentar fazer o dever de casa em campo. O acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a diretoria do Cruzeiro permitiu que a dívida tributária do clube caísse para mais da metade. Os quase 142 milhões de reais serão quitados em 145 meses. A gente acabou de fazer um acordo para poder resolver essa pendência, ou seja, além de um grande desconto que a gente conseguiu, né, essa dívida de 334 caiu para 178 milhões de reais, ou seja, uma economia de 156 milhões de reais. Esse valor vai ser pago de uma forma parcelada, de maneira que a gente consiga absorver esse custo dentro do Cruzeiro, né? Uma das duas folhas salariais com jogadores que estavam atrasadas também foi quitada. O Cruzeiro precisa agora acertar as contas em campo. Os cálculos feitos levaram a Raposa para onde não gostaria de estar, na zona da degola. E agora precisamos engrenar, né? Ganhar do Náutico e ficar mais tranquilo, né? Precisamos ganhar umas 3, 4 partidas para a gente sair da zona e almejar coisas maiores. O Cruzeiro enfrenta o Náutico em Recife domingo às 4 da tarde. A chuva deve engrossar mais no final de semana na região. Entretanto, precipitações intensas e com rajadas de ventos devem atingir mais as regiões metropolitana de Belo Horizonte e zona da Mata Mineira. A chuva que se repetiu nesta sexta-feira deixou alguns pontos de Patos de Minas alagados. As precipitações continuam no final de semana na região, mas não serão tão fortes quanto em outras partes de Minas Gerais. Nós estamos sobre a influência de uma grande massa de ar que vem da floresta equatorial passando sobre a nossa região. Nós chamamos de zona de convergência do Atlântico Sul. É interessante que essa zona de convergência do Atlântico Sul, quando acontece, ela traz uma grande quantidade de umidade que vem da floresta equatorial e quando ela chega sobre a nossa região, ou mesmo em todo esse percurso, traz chuvas intensas ou moderadas. O que está acontecendo é que mais no litoral, próximo de Belo Horizonte, zona da mata, essa zona de convergência do Atlântico Sul se encontra com ventos leste, ventos que vêm da direção leste. Direção leste a gente sabe que está sobre o Oceano Atlântico,
E boa parte do que passa pela Serra do Mar pode trazer ainda a umidade que vai juntar com essa zona de convergência do Atlântico Sul, trazendo mais chuvas intensas na região da Zona da Mata e próximo a Belo Horizonte. Entretanto, as chuvas e ventos fortes não significam a ocorrência de um ciclone. Para acontecer um ciclone, nós temos que ter uma movimentação de massa de ar que forma um centro neutro. Isso não deve acontecer sobre Belo Horizonte. O que deve acontecer é o que nós chamamos de ventania. Rajadas de vento que podem chegar aí até 70, 80 km por hora, não mais que isso, sem a formação de um ciclone com um centro zero, com baixa pressão e que causa esse tipo de destruição. Não que uma ventania de 80 km por hora não cause destruição também. Pode eventualmente acontecer em algum lugar esporádico, queda de árvore, arrancamento de telhados, mas não é numa região específica, são pontos isolados. Na região, as chuvas e as rajadas de ventos devem ser bem menos intensas. Essa chegada de ventos leste, ela se limita bastante ao meio centro do estado de Minas Gerais. Nós devemos ficar mais sobre a ação da zona de convergência do Atlântico Sul, que traz mais chuvas, com ventos também, mas não tão fortes como nós teremos com o encontro dessas duas grandes massas de ar na região da Zona da Mata e Floresta e região da Belo Horizonte, região da capital. Bom, nos demais partes de Minas Gerais, ao norte, nós continuamos aí com pouca formação de nuvem, esporadicamente alguma chuva aqui ou ali, e mais para o sul, juntamente com todo o Triângulo Negro, previsão de chuva para as próximas semanas aí, que faz parte da nossa estação chuvosa já a partir desse mês de outubro. Na sequência, mortos pela Covid-19 em Patos de Minas chegam a 75. Mais um candidato a prefeito de Patos de Minas testa positivo para a doença. E pesquisa do IBGE mostra que Minas é um dos estados com menor testagem para a Covid. Estamos de volta com o NTV News e agora é hora de conversar sobre as principais notícias de Patos de Minas e região, aqui no quadro Análise da Notícia. Comigo hoje a jornalista Ludmila Bahia. Oi Ludmila, como vai? Boa noite para você. Oi Jéssica, boa noite para todos que acompanham o NTV News nessa noite chuvosa em Patos de Minas. A chuva traz um pouquinho de transtorno, mas a gente tem uma sensação muito melhor, né, Ludmila? É melhor para ficar em casa, o corpo agradece. É, aquela questão, né, Jéssica? A gente enfrentou aí uma temporada de seca histórica, com o nível do Paranaíba abaixo do normal para essa época do ano, com recordes nos índices de queimadas em Patos de Minas. Então, essa chuva chega para aliviar, e fora que quantos casos, quantas famílias que mostramos em Patos de Minas, um sufoco total com a falta de abastecimento de água, também em Lagoa Formosa e outras cidades da região. Então essa chuva chega para dar um alívio geral, com toda certeza. Bom, a gente começa a análise da notícia de hoje falando sobre saúde. Até o mês passado, 21.900.000 brasileiros fizeram teste para a Covid-19. Minas Gerais foi um dos estados com menor testagem no país, segundo uma pesquisa do IBGE. Dos 21.900.000 brasileiros que fizeram testes para a Covid-19 até o mês passado, 22,1%, ou seja, 4.800.000, testaram positivo para a Covid-19. Quem mais fez o exame, 14,3%, tem entre 30 e 59 anos. O Distrito Federal foi a unidade da federação com maior percentual de testes realizados, seguido por Piauí e Goiás. Os menores percentuais foram registrados em Pernambuco, Acre e Minas Gerais, com apenas 7,8% do total de testagens. Segundo a Prefeitura de Patos de Minas, foram realizados cerca de 10 mil testes na cidade até esta sexta-feira pela Rede Pública de Saúde, entre os tipos PCR e rápido.
Pois é, Ludmila, analisando a situação do estado de Minas Gerais, que ficou lá embaixo nessa lista, a gente vale lembrar aqui que o governador falou várias vezes, né, como Minas Gerais estava se saindo bem, comparando com outros estados em relação ao enfrentamento da pandemia. E a testagem está lá embaixo. Poderia até ser melhor então, né? Como que chegou a esse resultado? Pois é, Jéssica, essa não é nenhuma novidade essa pesquisa do IBGE com relação à testagem em Minas Gerais. Essa é uma questão que vem sendo levantada desde o início da pandemia, que foi muito questionada com o governo de Minas Gerais, que sempre colocou a desculpa na falta de insumos para a questão da testagem da Covid-19 no estado. Mas como os outros estados da federação conseguiram, portanto, uma melhor testagem da sua população. Essa é uma das questões levantadas aí. Fato é que se a gente tem uma testagem maior, a gente tem um parâmetro melhor, um retrato mais fiel da pandemia no estado ou em cada cidade ou mesmo região, até mesmo para que sejam aí lançadas, aportadas as políticas adequadas no enfrentamento à pandemia, porque a gente sabe muito bem a extensão territorial de Minas Gerais e as diferenças com que o próprio estado teve, as dificuldades em lidar com essa pandemia. Então a gente tem uma realidade mascarada em Minas Gerais e comemorada pelo governo do estado, porque muitas vezes foi bandeira do governo de Minas levantar, olha, nós temos um dos menores índices de Covid-19 no estado, avaliando a cada 100 mil habitantes e tudo mais. Só que quando a gente avalia, né, a testagem da população, a gente tem um dos piores índices. Então, como que a gente fala em retomada, volta às aulas e tudo mais, sendo que esse retrato, ele não contempla todos os elementos necessários para que a gente faça uma leitura adequada da nossa realidade, do enfrentamento à pandemia, de como está a situação no estado. Então são essas questões que nos deixam realmente preocupados. E há algumas semanas, antes até do governo finalizar as entrevistas coletivas dadas diariamente, o secretário de Saúde de Minas Gerais, o Carlos Eduardo, havia garantido que Minas Gerais, ainda no mês de setembro, ampliaria a testagem da Covid-19, não somente para aqueles casos emergenciais e outras questões que mereciam essa análise, mas a gente tem percebido que não tem sido bem assim essa realidade enfrentada pelos mineiros, Jéssica. E outro ponto, Ludmila, é que a gente caminha, né, para uma vacina, uma possível vacina. Essa pandemia, ela pressupõe planejamento. Eu me pergunto se essa testagem seria uma pequena amostra do que a gente pode ver aí quando uma vacina for possível, né? Até mesmo, Jéssica, que está naquela discussão da vacina ser obrigatória ou não. A OMS já teve um posicionamento dizendo que achava que não era uma discussão sobre essa questão da obrigatoriedade. No Brasil pode ser levada à justiça essa questão, se uma pessoa, por exemplo, que contraiu a Covid-19, se é indicada a essa pessoa a vacina, se não é, ainda são assuntos obscuros para a ciência e que vão demandar mais estudos com relação também à imunização contra a Covid. E sem essa testagem ampliada, sem saber exatamente os rumos da Covid no estado, fica até difícil da população opinar a respeito dessas questões. A boa notícia, até falando da questão da vacina, Jéssica, é que a Anvisa autorizou a importação de 6 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac, que foi grande palco de discussão, principalmente política. E eu não sei se é o momento da política interferir na questão da saúde pública. É momento de cuidar das pessoas, independente de onde venha essa vacina, independente de qual bandeira esteja estampada no selo dessa vacina. A grande questão é que esse frasco pode representar a esperança e a cura que, com certeza, a maioria almeja.
A gente gira o assunto agora e vamos mostrar os dados daqui de Patos de Minas. Como que está sendo, né, essa evolução da doença de ontem para hoje. Ludmila, como sempre a gente teve aumento de casos e infelizmente também um aumento no número de óbitos. A gente lamenta quando a gente vê essa estatística engrossar no número de mortes. Nossos sentimentos aí aos familiares. Patos de Minas, portanto, tem agora 75 mortes confirmadas da Covid-19. Um outro dado que chama a atenção, Jéssica, é com relação aos casos de internações que cresceram. A gente tinha um movimento de queda ao longo da semana e voltou a subir aí nessa sexta-feira com 17 pessoas internadas, sendo 7 em leitos de UTI. Um outro movimento que chama a atenção, quando a gente teve um número menor de casos confirmados ontem em relação à quarta-feira, foram mais 6 confirmações de Covid-19 em Patos de Minas. Mas de quinta para sexta-feira, olha aí os números, mais 17 casos registrados da Covid-19 em Patos de Minas, chegando, portanto, a 2.726 infectados, sendo que 2.502 já foram curados e tem aí 132 pessoas, menos 6 pessoas em relação ao boletim de ontem, se recuperando da doença em casa. A nossa segunda tela é sobre a ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas. A gente também teve número aí, já dá para perceber o número de pacientes internados, né, que também aumentou e fazem relação com aquele número anterior. Esse primeiro boletim a gente não tem o número de ocupação total, né? Inclusive foi informado pela assessoria que esse número não foi possível ser divulgado ontem. Pois é, Jéssica, e olha aí a outra preocupação, a prefeitura já tinha alertado ontem com relação à piora da taxa de ocupação hospitalar, um alerta feito aí, e é um dos parâmetros utilizados pelo Comitê Extraordinário da Covid-19 para estabelecer a onda de cada macro e micro também, e voltaram a aumentar os casos de pessoas internadas, também entre suspeitos e confirmados, somente de Patos de Minas. Isso implica diretamente no percentual de ocupação, que na grande maioria houve também uma piora no município. Bom, Ludmila, e mais um candidato a prefeito aqui de Patos de Minas testou positivo para coronavírus. A candidata Béia Savassi, né? Na quarta-feira, o candidato Falcão anunciou que estava com Covid-19 e passa bem. Nesta sexta-feira, a candidata Béia Savassi também comunicou o diagnóstico positivo para a doença. Vou ter que parar minha campanha de rua porque testei positivo da Covid. Pois é, Ludmila, então, infelizmente, mais um diagnóstico, né, entre os candidatos a prefeito de Patos de Minas. Eu imagino que também a gente deve pesar nesse caso como que pode ser feita a campanha, já que a política pressupõe, a gente imagina sempre que, né, a campanha eleitoral tem mais contato físico, né? Então, como que isso pode ser repensado nesse momento? E alguns candidatos, e é o caso da própria Béia, ela gosta muito desse corpo a corpo. A gente espera que nenhuma pessoa das quais a Béia tenha tido contato, bem como a sua equipe, esteja realmente contaminada com a Covid-19. Com certeza, para todos os candidatos, tem sido um desafio grande fazer a campanha desta forma, tentando chegar ao eleitor somente aí pelas mídias, pela televisão ou por outros instrumentos. Vai ser realmente um desafio, tanto, principalmente para aqueles, Jéssica, em que não são tão conhecidos assim. Só para a gente encerrar esse assunto, outras pessoas próximas à candidata também foram testadas. Até o momento não houve mais nenhum resultado positivo. Ludmila, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação aqui no NTV News. Para o bem, para o mal, para o moral e o imoral, o jeitinho brasileiro está presente em nossa sociedade. Aqui em Patos de Minas, algumas famílias que receberam cestas básicas doadas pelo Estado começaram a vender os alimentos na internet. As doações foram entregues aos quase 30 mil alunos da rede estadual em 2 remessas. Através de repasse do Estado, as escolas montaram kits com alimentos que compõem a cesta básica.
uma forma de contribuir com as famílias nesse momento delicado. São a verba do FNDE que veio para a escola e como não temos aula presencial para fazer a merenda, o governo decretou, a Secretaria Estadual de Educação, que a gente fizesse os kits dessa verba federal e que fosse distribuído para todo aluno que estuda na escola estadual. Então, todo aluno, independente de classe social, ele receberia o kit. Só que algumas famílias, que às vezes têm uma classe social melhor, eles foram na escola, assinou, falou que não queria, e esse kit foi redistribuído com aquelas famílias que mais necessitavam. Mas o que chamou a atenção da Superintendência Regional de Ensino foi a informação de que muitas famílias que não necessitam das cestas começaram a anunciar os produtos recebidos na internet. Chegou até a superintendência denúncias de pessoas falando que famílias estavam vendendo o kit, né, dessa alimentação. Então, assim, a gente fica muito triste quando a gente vê, porque realmente são kits pequenos, mas que fazem diferença, às vezes, para a família. E a gente sabe que muitas famílias queriam estar ganhando e muitas vezes não tem filho em idade escolar, né, que está passando por necessidade, que gostaria de ter um kit desse. E às vezes família que, né, usou desse kit para estar vendendo, para adquirir outras coisas. O ato foi repudiado pela pasta, que inclusive havia orientado que, nesse caso, os alimentos poderiam ser repassados a outras famílias que necessitassem ou então a entidades. A gente fica muito triste, sabe que isso é ilegal, isso é imoral, mas nós não temos como fazer nada, porque a nossa função era o quê? A função da escola, do diretor, era adquirir o kit, repassar para a família, né? A partir do momento que a família adquire o kit, já é de responsabilidade dessa família. Só que isso é muito triste. E também essas famílias, se elas possuem Bolsa Família, se qualquer pessoa denunciar na ação social, eles podem perder o benefício também. Agora, se as aulas não voltarem, eu acredito que em dezembro deve ter o terceiro kit, né, que a Secretaria vai disponibilizar também para as famílias. E a gente pede muitas famílias, né, se não há necessidade, que ela doa para uma entidade ou para que outra família, né, que há necessidade nesse momento. Pois é, Ludmila, como eu conversei com o Carlos, isso era um assunto que não devia ser falado, né? A gente sempre espera que o bom senso prevaleça, até porque se uma família não necessita da cesta básica, quer uma cesta básica simples, bem menor, que foi montada com carinho pelas escolas, inclusive escolas acrescentaram, né, às vezes hortaliças e outros produtos que são feitos, inclusive, no próprio quintal da escola, que essa família então cedesse os produtos para outra ou para alguma entidade. O fato é que isso chamou realmente a atenção da pasta e de muitas pessoas que viram esses anúncios na internet. Vergonhoso, absurdo isso, Jéssica. E com base nessas ocorrências, deveriam ser estabelecidas regras a partir de uma próxima entrega que, como o Carlos disse, pode acontecer. E essas famílias deveriam ir para aquela lista de não recebimento de uma próxima vez. Porque se elas estão fazendo isso, logicamente não precisam desses itens e outras precisam e muito. Então que esses kits, que essas cestas, que esses produtos sejam entregues e direcionados a pessoas que realmente precisam. E que ao perceberem também esse tipo de anúncio na internet, as pessoas denunciem e principalmente não comprem. Porque, tudo bem, não é crime, mas é imoral, que ajudemos as pessoas, que ajudemos o próximo e não aí colaboremos com essas atitudes, no mínimo, imorais e que com certeza são vergonhosas, viu? Vergonhosas. Com toda certeza. Ludmila, muito obrigada pela participação aqui no NTV News desta sexta-feira. Obrigada, Jéssica. Boa noite para todo mundo. Bom final de semana e que a chuva continue assim, mansinha, para não atrapalhar os planos e a vida de ninguém. Boa noite, beijo, com Deus, tchau, tchau. Eu fico por aqui, mas não se esqueça que mais informações você pode conferir também pelo portal Fato Já. Amanhã às 19 horas e te espero. Tenha uma ótima noite.